Mas não foi, a mulher não traiu o esposo porque era sem vergonha, porque alguma coisa. Não, porque o marido não dava assistência para ela, o marido se dedicava à religião, à religiosidade, vivia lá longe da esposa, não praticava o ato sexual com ela, muitas vezes passava aí mês inteiro não cumprindo a sua função de marido, não amava a sua esposa, não se dedicava a ela, não fazia nada para agradá-la, trata a sua esposa como um animal, e aí então acontece um adultério. Aí ele acha essa desculpa para poder separar e casar de novo. Mas a intenção dele já estava no coração, já estava adulterando antes, já estava em pecado antes de se separar da sua esposa. Muitas vezes está com outra mulher, vivendo com outra mulher, escondido, e aí quer arranjar um motivo para se divorciar. E obriga essa mulher a acabar adulterando também. Muita gente aí bancando espertinho. Então cuidado, porque Deus está vendo isso. Permissão para novo casamento, está escrito aí. Pelo texto bíblico está claro que Jesus permite o divórcio, com a possibilidade de haver novo casamento somente por parte do cônjuge fiel, vítima de prostituição ou infidelidade conjugal. Deus admite a separação do casamento não como regra, mas como exceção em virtude de práticas insuportáveis relacionadas à sexualidade que desfazem o pacto conjugal. Do contrário, um servo, uma serva de Deus seria lesado duas vezes. Pelo diabo que destrói casamentos e outro pela comunidade local que condenaria uma vítima a passar o resto da vida em companhia de um ímpio, ou viver sob o jugo do celibato, que não faz parte do plano original de Deus. Gênesis 2,18. Todavia, em Jesus, o crente tem forças para perdoar e fazer o possível para restaurar o seu casamento. Então aqui, o pastor Rinaldo Renovato de Lima, estudando aí nos vários livros a respeito disso, estudando aí o que a sociedade pensa a respeito disso também hoje, o que a igreja muitas vezes hoje analisa e pensa. Então ele escreveu que Jesus aqui permitiu. Eu não acredito assim. Jesus não permitiu, Jesus nunca falou que era para alguém se divorciar. Pelo contrário, ele está comentando que Moisés permitiu por causa da dureza dos corações dos homens, mas ele não está dizendo eu permito. Então temos que tomar cuidado com isso, porque eu creio que Deus não permitiu, Deus não apoia, Deus odeia o divórcio. E se ele odeia, ele não vai permitir. E Jesus é Deus, tá? Então são posições doutrinárias, teológicas dentro de um assunto e pode haver divergência. Eu, por exemplo, sou divergente dessas opiniões de pessoas que dizem que é permitido e que Jesus permitiu. Então, para mim, Jesus estava falando a respeito de, lá no Antigo Testamento, falando que o homem, ao casar com a mulher, achasse nela alguma coisa feia, ele poderia dar uma carta de divórcio. Não quer dizer que ele é obrigado a dar. Ele poderia decidir viver com essa mulher. Mas ele poderia dar uma carta de divórcio para ela arranjar outro marido, se casar com outro. E esse outro, às vezes, não acharia que aquilo ali era feio, ou que ia prejudicar a vida deles de casal, porque podia ficar com essa mulher. Então, é isso que Jesus está falando. Jesus não está dizendo aqui a respeito de prostituição, porque se uma mulher prostituísse, ela era adultério e ela morria apedrejada. E o outro ficava solteiro, podia se casar à vontade. Os ensinos de Paulo a respeito do divórcio é a parte 3. Então, tópico 1, aos casais crentes. Tópico 2, quando um dos cônjuges não é crente. E tópico 3, o cônjuge fiel não está sujeito à servidão. Tópico 1, aos casais crentes. Paulo diz, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Então, Paulo está dizendo aí, a respeito de um casal, e está dizendo que não pode. Olha, Deus diz bem claro, o marido não se separe da mulher, a mulher não se separe do marido. Está bem claro aí. Ele está falando a respeito de separação. E ele está dizendo que Deus não permite essa separação. Então o Senhor diz, não se aparte do seu marido. Então ele diz, mas muitas vezes acontece uma separação.
Então Paulo está dizendo, se você se separar, então você não tem direito a se casar com outro. Veja bem, não tem apoio nenhum para divórcio aí. Está falando de separação. Então ele diz, olha, se você se apartar, então fique solteiro, fique quieto. Espere até que o seu marido a queira de volta e você reconcilia com ele. É isso que Paulo está dizendo. Então essa passagem refere-se aos casais crentes, os quais não devem divorciar-se, sem que haja alguns motivos prescritos na palavra de Deus. Sei, aí Mateus 19:9, 1 Coríntios 7:15. Se há desentendimento, o caminho não é o divórcio, mas a reconciliação acompanhada do perdão sincero ou o celibato por opção e não por imposição eclesiástica. Se os dois são crentes, então procure a igreja, um pastor, alguém que tem experiência no casamento, para aconselhá-los. Sempre uma pessoa que vem de fora, ele vai enxergar, vai detectar o que está acontecendo e ajudar. Isso é importante. Chame alguém para aconselhar esse casal. É sempre importante fazer isso. E eles vão procurar a reconciliação desse casal. Sempre o diabo vai dar a palavra divórcio, mas sempre Deus vai dizer perdão. Se eu perdoei vocês, pecadores, imagine vocês devem se perdoar. Por quê? A palavra de Deus diz, se você não perdoa aquele que te ofende, Deus também não te perdoa. Então é preciso haver o quê? Amor, perdão e reconciliação. Tópico 2, quando um dos cônjuges não é crente. Paulo ensina que se o cônjuge não crente concorda em viver dignamente com o crente, que este não o deixe. 1 Coríntios 7, 12 a 14. O crente agindo com sabedoria poderá inclusive ganhar o descrente para Jesus. 1 de Pedro 3:1. Então, quando o casal, um é crente e o outro não é crente, Paulo diz que o crente nunca busca separação. O crente não pode buscar separação. Esse é o desejo de Deus. E o crente deve fazer de tudo para viver com essa pessoa. Sempre orando, intercedendo por essa pessoa e sendo crente. O problema é que muitas vezes a pessoa não se porta como crente e quer que a outra pessoa conviva com ele, mas tem que se portar como crente. Se é uma mulher, Pedro diz que você não ganha seu esposo pregando para ele, xingando, brigando, querendo obrigar ele para a igreja, nada disso. É pelo seu porte de mulher santa, irrepreensível, mansa, quieta, obediente, submissa a seu marido, que o ame, que o respeite, que o trate bem, tendo um porte de cristã. É preciso sofrer para poder ganhar o outro. Tópico 3, o cônjuge fiel não está sujeito à servidão. O apóstolo, porém, ressalva, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? 1 Coríntios 7, 15 e 16. Ou seja, o cristão fiel, esposo ou esposa, não é obrigado a viver até a morte sob a servidão de um ímpio. Nesse caso, ele ou ela pode reconstruir sua vida de acordo com a vontade de Deus. 1 Coríntios 7, 27, 28 e 39. Entretanto, aguarde o tempo de Deus na sua vida. Então, Paulo aqui não está falando a respeito de divórcio. Não. Paulo está dizendo, tem um crente, tem um descrente. Se o descrente quer ir embora, quer se apartar, deixa ele embora. Você vai viver mais tranquilo que se tivesse casado com essa pessoa. Paulo não está dizendo, procure outro e se case. Não. Paulo está dizendo, se divorcie. Não. Ele está dizendo, você está morando com uma pessoa. Vocês são casados. A outra pessoa não é crente. Vive perseguindo você porque você é crente. E um dia essa pessoa disse, eu vou embora de casa. Então, Paulo está dizendo, você não é obrigado a pegar essa pessoa e forçá-la a viver com você. Ela quer sair, deixa ela sair. Mas Paulo não está dando permissão para você se casar de novo. Não está dando permissão para você divorciar, nada disso. Conclusão, o divórcio causa sérios inconvenientes à igreja local, às famílias e à sociedade. No projeto original de Deus não havia espaço para o divórcio. Precisamos tratar cada caso de modo pessoal, sempre em conformidade com a palavra de Deus. Não podemos fugir do que recomenda e prescreve a Bíblia Sagrada. E não podemos nos esquecer de que a igreja também é uma comunidade terapêutica. Então sempre existe solução para o casamento, desde que a solução seja buscada em Deus e não nos homens. Então todo casamento tem jeito, porque Deus está preocupado com isso. Porque Deus está nesse negócio. Deus tem
desejo que esse casamento dê certo. Então deve-se buscar ajuda. Você está vivendo um casamento que não está dando certo? Procure ajuda. Não ouça a voz do diabo. A voz do diabo sempre é divórcio. Sempre é separação. Mas procure ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus diz: ame, perdoe, vivam juntos, conserte esse casamento que vai dar certo. Essa é a voz de Deus. Eu posso dar um testemunho pessoal. Quando eu não era crente, eu desejava me separar da minha esposa. Nós estávamos vivendo aí um inferno dentro de casa. Mas assim que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, a primeira coisa que eu busquei foi a solução para esse problema. E eu pedi a Deus: Deus, eu quero amar a minha esposa, eu quero olhar para ela e amá-la. Eu quero ter um desejo voltado para ela, eu quero viver uma vida tranquila dentro de casa, eu quero ter uma família em que vive em paz, felicidade com o Senhor. E foi isso que Deus fez. De repente, eu me apaixonei de novo pela esposa. E nós estamos juntos aí, quase fazendo já 30 anos de casados. Glória a Deus por isso. Queremos avisar você que, se você desejar, estaremos aí na sua igreja, em uma palestra para a Escola Bíblica Dominical, ou falando a respeito exclusivamente para casais, para namorados, para noivos. Podemos dar aí uma palestra sobre avivamento, ministrarmos aí batismo com o Espírito Santo, cura, libertação, dons do Espírito Santo, e pregarmos para que as pessoas sejam salvas, né? Isso é o mais importante, o maior milagre que existe, a salvação. Então, nos procure, estamos aí à disposição dos irmãos. Lembrando que nós não cobramos nada dos irmãos. Nós temos ido à igreja que nós não recebemos nem um centavo. Você pode até consultar, se você desejar. Nós podemos até fornecer para você o telefone de algumas igrejas que nós fomos e não recebemos nem um centavo. E isso é normal. Nós não cobramos mesmo. Muita gente, nos dias de hoje, até acha que isso é um absurdo, que não existe, mas existe. Nós vamos a muitas igrejas e não recebemos nem 10 centavos. Pode ter certeza disso. Não fique preocupado. Se você não tem condição de ajudar financeiramente, eu tenho meu trabalho, meu sustento, eu tenho como me manter. Não vou passar necessidade porque você não pode me ajudar. Não se preocupe com isso. Então podemos aí estar aí na sua igreja, não importa o tamanho da sua igreja, não importa a quantidade de membros, você só vai gastar com a passagem de ida e volta de Imperatriz, onde eu moro, até a sua cidade ou perto da sua cidade. Então você consiga uma condução para nos levar até a sua igreja. Estaremos aí na sua igreja. Vamos orar agora, juntos. Se você está com um problema aí familiar, problema no casamento, vamos orar juntos agora. Olhe o Senhor, peça ao Senhor para abençoar seu casamento. Procure ajuda urgente. Procure o seu pastor ou uma pessoa que já tem experiência no casamento e vive bem com a sua família. Procure ajuda e Deus vai abençoar a sua união. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, por essas vidas, te pedimos por aqueles, Senhor, que agora se entregam a Ti, arrependidos dos seus pecados, pedindo perdão a Ti. Ó, Pai querido, que se alegra, que se agrada daquele que se entrega a Ti, que se arrepende de seus pecados, que deseja mudança, que deseja melhora. Pai querido, ajuda essas vidas. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aqueles que estão necessitando agora da Tua ajuda. Vai até essas vidas. Dá amor, Senhor, a esses casais, a esses filhos, respeito para os seus pais. Abençoa essas famílias, Senhor. Entra na casa de cada um agora e abençoa poderosamente. Ó Deus, une esse casal. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles encontrem perdão, Senhor, dentro dos corações deles, através do Espírito Santo que está aí. Que eles encontrem agora o amor, o perdão, em nome de Jesus. Pai querido, visita poderosamente essas famílias do Brasil, Senhor. Visita poderosamente, Senhor, a Tua igreja. Ajuda a Tua igreja a combater, Senhor, a separação, a trabalhar para a união das famílias, a fazer de tudo, Senhor, para que as famílias vivam em paz, em harmonia, que os casais se amem, se respeitem, que tenham temor de Ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus.